Atenção! Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. Quais 3 fundos imobiliários que você colocaria nessa carteira de iniciante? Boa. Para iniciante tem que ser base 10, né? Não pode ser um fundo de R$100. Eu falo, pô, o iniciante que nunca colocou dinheiro na bolsa. Eu ensino o pessoal através de escadinhas. Qual que é o mais fácil, na minha opinião? Qual que é o mais fácil dos ativos todos, na opinião de vocês? Só pra eu saber. Você fala de investir, de entender o ativo? Fundo imobiliário, ação, ETF, o que é o mais fácil pra vocês? Cara, eu acho que o fundo imobiliário é a primeira... Saindo ali de renda fixa, eu acho que o fundo imobiliário é o primeiro passo pro iniciante, né? Facinho, né? O fundo imobiliário é como se fosse um intermediário entre o pessoal que deixa o dinheiro na poupança e o pessoal que vai entrar na bolsa de valores em ações, por exemplo. Então ele tá ali no meio. É um tipo de ativo que tá na renda variável, que oferece risco sim, viu, gente? Não é isento de risco, não. Os fundos imobiliários têm seus riscos. Só que ele é bem mais estável, ele tem menos volatilidade. Sim. Então, ele não tem risco de renda variável igual às ações. O risco é mais baixo, é menos volátil. Então, isso aí, pra quem tá iniciando, é muito bom de sentir. Porque, pô, imagina só o cara que tá começando, Carol. Aí o cara trabalha lá, ganha um salário mínimo, vai tirar 50 pra investir, aí ele coloca uma ação de oportunidade, ação Unipar. Exato. Aí ele olha ainda o Barça, ainda, que é o maior investidor, aí ele investe em Unipar, cai. O que ele vai fazer? Ele fala, essa bolsa de valores, isso é cassino, dinheiro. aposta. Isso não é pra mim, vou voltar pra poupança lá e ficar quietinho. Aí acaba com o sonho do cara, entendeu? Então, tem os caras que são resistentes, mas a maioria desiste. Então, você começar por fundos imobiliários, principalmente de base 10, pra você ir sentindo devagarzinho, você consegue sentir os dividendos vindo, e aí você secreta a dopamina pra você continuar aportando, e você não vai ver tanta volatilidade. Você não vai ver um fundo de base 10 se você investe num fundo bom, tá, gente? Porque tem muito fundo de base 10 aí que derreteu, né? Você investe num fundo de base 10 bom, você não vai ver a cota caindo de 10 para 5, caindo 50%, né? Então, para quem tá iniciando aí, ó, vocês estudem, tá? Não o levem como recomendação de investimento, tá? Estudem, tem vídeo no canal aí, tem um monte de vídeo no YouTube sobre isso. Vai ler o prospecto, vai ler o RI, tem um monte de conteúdo. O Gary 11, acho que é um bom investimento. Muita gente perguntando do Gary 11, né? O Gary 11, ele fez um sucesso danado agora. Por quê? Ele era um fundo de logística e, assim, contratos muito bons, atípicos, de longa data. E aí ele quis aumentar a rentabilidade dele para tentar competir, pô, ser um fundo que ganha mais. E aí ele soltou um prospecto de subscrição e foi... É porque eu tenho pouco tempo que eu invisto ainda, tem uns 4 anos e meio mais ou menos, assim, que é desde que eu comecei a colocar os 10zinhos, né? Que eu invisto, assim, mais profissionalmente tem 3 anos. E eu nunca vi um prospecto tão bonito quanto o do Gary. Então, nós precisamos de tanto dinheiro para comprar esses galpões aqui, cada galpão vai dar essa rentabilidade, o contrato vai ser assim. Então, meio que eles já fizeram um negócio para depois... Ó, vocês concordam? Aí o cara tá agindo como gestor mesmo, né? Ele não é dono do dinheiro. O dinheiro, quando você coloca um dinheiro no fundo imobiliário, o dono do dinheiro é você, não é o cara, não. O cara só usa o seu dinheiro para aportar, né? Então, você paga ele por isso, inclusive. É por isso que você paga a taxa de administração. Tem que pagar a taxa de administração, no trabalho de graça. E aí, ele fez uma subscrição que foi a maior de todas. Tinham 500 milhões de patrimônio e fez subscrição de 625 milhões, né? Então, mais do que dobrou o tamanho dele. E aí, ele usou a estratégia para sair um pouco de logístico e colocou um pouquinho em renda urbana. Aí, explodiu a rentabilidade dele, né? Aumentou pra caramba. Então, a diluição que ele fez com a subscrição, ele conseguiu compensar com a rentabilidade. E agora a gente tem um fundo de tijolo, ele continua sendo de tijolo, porque digitam em alguns sites aí, vai parecer que ele é híbrido, aí pensa que é papel e tijolo. Mas não, ele é um híbrido de tijolo, é porque ele investe em logística e renda urbana. E aí aumentou um pouquinho a rentabilidade dele e contratos sólidos. Você não vai ver, por exemplo, um Atacadão, um Carrefour, um Açaí, ficar trocando muito de lugar, até porque nem tem tanto lugar assim pra esses galpões gigantescos assim de renda urbana. É bem localizado, é ali que eu vou ficar, né? Então você não vê muito isso. Qual que é o risco do Gary? É a inadimplência mesmo, como todo setor de varejo ali que tá exposto ao varejo, né? Mas na minha opinião são contratos muito bons, a rentabilidade muito boa, bons, né? inquilino bom e ainda tá com PVP abaixo de 1. Então junta praticamente tudo que a gente gosta, né? Então, e ainda é base 10 ainda. Então tem muita liquidez ali, o pessoal que tem só R$10 consegue investir. Então seria Gary 11, CPTS 11, esse é arriscado eu falar, hein? CPTS 11, na minha opinião, é uma ótima oportunidade, só que esse aqui tem um risco mais alto, viu, gente? Por quê? Ele é um fundo de papel que ele teve uma estratégia diferente de todas as outras. Ele se antecipou ao mercado e fez as suas compromissadas pelo IPCA. Na época que o IPCA estava disparando. A maioria, acho que é 70%, se não me engano, dos ativos atrelados ao IPCA, né? Das compromissadas, quase tudo IPCA. Garganta secou aqui, desculpa. E aí, desses atrelados ao IPCA, quando tava ali na crise, pô, foi bom pra caramba, né? IPCA batendo ali 2 dias, tava pagando demais, enquanto os outros fundos de papéis atrelados ao CDI não tava pagando tanto. E aí subiu o CDI, subiu a taxa ali, controlou o IPCA e agora ele tá sofrendo, né?
O IPCA caiu e os outros fundos de papéis estão pagando bem agora e ele estava pagando menos. Inclusive, estava em prejuízo. Então, ele foi muito descontado por conta disso. Só que ele é um fundo que, historicamente, ele faz muito dinheiro com marcação ao mercado. Então, ele consegue fazer reciclagem dos seus CRIs muito bem. Assim, realmente, fundo de papel é difícil porque você tem que confiar no gestor. Você não vai ficar vendo os caras mudando os CRI tudo, né? Ah, mudei 15 CRI esse mês. Você vai ler os CRI tudo? Não vai ler os CRI tudo, né? Então, você tem que confiar na gestora. Tem que confiar no gestor. O KNCR tem inúmeros, que é pulverizado o negócio. Você não vai ler todos, né? Então, você tem que ver o histórico do que é a tomada de decisão desse gestor e como que ele se adapta às mudanças do mercado, né? E o CPTS 11, na minha opinião, ele se adapta muito bem. Ele realmente tá com um PVP abaixo de 1 aí, com a rentabilidade boa, tá pagando ali, paga menos do que os outros papéis por conta desse problema do IPCA, mas acredito que vai regularizar, já voltou a ter lucro nas compromissadas agora. O IPCA agora. também não vai ficar assim, né? O Brasil controlou tem agora, IPCA, vamos por aí, 6%. Daqui a pouco a gente não vai ficar com o IPCA. O IPCA tende a A meta do governo é né? 3,5%. 3,5%, né? Mas Abaixo muito de 4. difícil, mas é difícil. Mas tá difícil, né? A previsão, já saiu o Boletim Focus essa semana, que subiu um pouquinho, né? A Porque média tá difícil do de Brasil, controlar. numa média, se a gente pegar a média, uma média de 5, 5. vamos por aí, né? Então, daqui a pouco essa questão também pro CPTS bom, né? E ele tá reciclando também. Ele aprendeu, ele levou uma rasteira e ele deu uma aprendida agora. Eu acho que ele tá reciclando. Então, assim, você vê que ele já tá trocando um pouco do IPCA para um pouco mais de CDI. Também já né? O gestor também já tá Ele ali tá se esperto, mexendo. né? Ele não tá dormindo. O pessoal acha que o gestor tá dormindo, né? É. Ah, mudou, Deixa ele aí, tá lá, pronto, né? Não, Deixa tá aí, de pronto. olho ali, né? Então, na minha opinião, primeiro foi o Garen, CPTS e agora um outro de base 10. Ó, paga muito também, só que tá meio caro agora, que é o MXRF11. Né? Não é um fundo ruim, não. É um fundo bom. Que eu sento a lenha no MXRF11, aí o pessoal acha que o fundo é ruim. Não é que o fundo é ruim, é que tá caro. Então, pô, você vai comprar algo muito bom. Vai tá muito caro, às vezes não vale a pena, né? Então espera, você fica de olho no MXRF11. Tem alguns concorrentes do MXRF11, como BTCI pra você estudar, que aí é mais também residencial, renda urbana ali, que paga bem também. Mas eu iria em base 10, esses dois principais. Lembrei de uma aqui, o GGRC11, que é um fundo de logística muito bom também. Ele tem alguns Virou base 10 há pouco tempo, né? Desdobrou, né? Então agora tem a oportunidade do pessoal entrar aí, que tem menos capital, né? Consegue entrar. Ele é um fundo que tem muita logística industrial. Logística industrial também tem aquele histórico de não ficar trocando. Imagina, você prepara um galpão para uma indústria tal e essa indústria fecha com você 30 anos. É um contrato atípico que... Pô, o contrato atípico é genial, né? Por quê? Você fechou o contrato 15 anos, ele ficou 5 e quer sair, se for lastreado pro remanescente, pô, vai ter que pagar 10 anos de multa, cara. Dependente de quando for pagar, às vezes pode passar um tempo sem pagar, né? Pode ficar ali inadimplente, ou pode sair e demorar pra pagar, mas vai receber. E aí, pô, normalmente as indústrias não ficam trocando de lugar assim, né? É igual o açaí, o exemplo do açaí do Carrefour. Aí muita gente vincula risco porque, o galpão todo é preparado, é como se fosse o galpão aqui tudo é preparado para o podcast. Então, se sair aqui o podcast daqui, vai ter que preparar, todo o investimento foi à toa, então vai ter que trocar tudo. O pessoal coloca muito risco nisso. Na minha opinião, é um risco assim que desconta mais do que deveria, né? Então, o GGRC 11, ele inclusive subiu um pouco agora. Acho que ele tá com PVP de 1, já bateu o PVP de 1, mas é uma outra opção aí para base 10. Eu acho que é legal a gente reforçar também essa questão de PVP, que ele é muito assertivo pro papel, né, Leonardo? Pro tijolo a gente tem um pouco mais de dificuldade pela questão da variação dos imóveis em si. Mas pro papel eu gosto bastante de ver a questão. Até vou adicionar um base 10 aqui. Eu gostei das suas indicações, o KNSC, né? Só que o PVP tá um pouquinho acima de 1, se eu não me engano, 1.02. E justamente porque os FIs de papel foram muito procurados aí recentemente com compra, sobe, né? Exatamente. E geralmente os KINEA, né, que são KNRI, KNSC, KNCR, eles são tão bons, de uma gestão tão boa, que não é muito fácil a gente encontrar eles baratos.